Olá, boa tarde. Bom dia, vamos dar continuidade. Agora nós vamos ler o Novo Testamento. Estamos lendo o livro lá de Filipenses. Lemos ontem Filipenses 3 e hoje nós vamos ler Filipenses 4. Ele fala assim o título, Conselhos. Aí tem um ditado antigo que diz que se conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia, lembra? Bora ver o que Paulo tem para aconselhar a mim e a você, guiado pelo Espírito Santo. Ele fala assim: Meus queridos irmãos, sinto muitas saudades de vocês. Vocês me fazem tão feliz e eu me orgulho muito de vocês. Portanto, continue todos firmes, vivendo unidos com o Senhor. 2. Evódia e Sintique, peço por favor que procurem viver bem uma com a outra, ou seja, duas mulheres, como irmãs na fé. E a você, meu fiel companheiro de trabalho, peço que ajude essas duas irmãs, pois elas, junto com Clemente e todos os outros meus companheiros, trabalharão muito para espalhar o Evangelho. Os nomes deles estão no livro da vida, que pertencem a Deus. Tenham sempre alegria, unidos com o Senhor. Repito, tenham alegria. Isso aí é muito importante. Tem uma música que diz: a alegria do Senhor é a nossa força. Nós temos que ter alegria em Cristo, porque essa alegria aqui que nós vivemos, ela é passageira, né? Uma hora você está alegre, outra hora você está triste. Então, se focar a alegria no Senhor, vai ser constante. Por quê? Porque Deus é eterno, certo? Por isso que nós devemos focar nossa alegria no Senhor, certo? E nas coisas que vêm de Deus. 5. Sejam amáveis com todos. O Senhor virá logo. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. Olha só o que Paulo diz a nós aqui, para a gente ser amável com todo mundo. E porque o Senhor já vem logo, ele fala. Não, e para a gente não se preocupar com nada, entendeu? Mas ele diz que a gente deve orar pedindo, e já de uma forma agradecida a Deus, né? Por quê? Porque aí que vem essa coisa, né? Aí você diz assim, não, mas eu não preciso orar, não preciso pedir, que Deus já sabe. Aí aqui na Bíblia, Paulo diz que a gente deve pedir sim, mas é para pedir já agradecido a Deus pela resposta, de sim, não ou talvez, ou sim, não ou nunca, ou espere, né? 7. Com o coração agradecido. Continuando a leitura de Filipenses 4, agora o versículo 7. E a paz de Deus que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Por isso, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo o que é bom e merece elogios, isto é, tudo o que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Entendeu? Precisamos encher nossas vidas com a verdade, com coisas dignas, coisas corretas, coisas puras e amáveis e decentes. 9. Ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras como com as minhas ações. E o que Deus que nos dá a paz estará com vocês. E o Deus que nos dá a paz estará com vocês. Então ele disse assim, olha o que ele falou, para eles fazerem o que ele falava, mas o que eles viam que ele fazia. Daí a importância do nosso testemunho, certo? Aí eu me lembro que quando eu dei aula no interior, uma vez aqui, contratada,
uma professora dizia que depois que ela saísse da sala de aula, ela ia fazer o que ela quisesse, né? E ela falava mais com relação à roupa, a beber, a farriar, cair. E eu falei para ela, não. Como você está aqui, os alunos veem você, você é um espelho para eles. Então, aí ela dizia, não, a vida é minha, eu posso fazer o que eu quiser. Eu tenho que dar coisa da porta da escola, tipo assim, como se ela tivesse uma postura na escola e fora ela pudesse ser a louca que ela quisesse. E não é assim. A nossa vida, ela tem que ter uma lógica, né? Você não é duas pessoas. Você não deve ser, né? Você deve ser uma pessoa verdadeira. Então, se você é um cristão e vive assim, aqui eu vou ser assim, e ali eu vou ser do jeito que eu quiser, tá errado, né? O cristão genuíno, verdadeiro, ele precisa andar conforme a vontade de Deus, ele precisa ser verdadeiro. Então, ele precisa mudar, sim, as atitudes, ele precisa mudar o jeito de ser, de agir. Ele precisa ser amável a todo o tempo. Claro que numa hora você se aborrece mais, isso não pode ser constante. Daí a necessidade de oração e leitura da Bíblia, para que o nosso espírito esteja forte. Se ele está fortificado, ele abafa o velho homem, que é a nossa carne, né? Que é esse lado explosivo. Então não dá para segurar o lado explosivo se você não lê a Bíblia, não ora, não vigia, que a Bíblia diz orar e vigiar. Então, é complicado. Então, fica a minha dica hoje para você que já é cristão, que tem o pavio curto, você precisa segurar. Isso você só vai conseguir segurar com a ajuda do Espírito Santo. É Ele que tem o comando da sua vida a partir do momento que você aceita Jesus, certo? Então, todo dia de manhã, ora, Espírito Santo, me ajuda a segurar. Que eu seja amável, correta, verdadeira, porque é isso que a Bíblia fala em Filipenses, que a gente leu 4, certo? Então, que você seja assim, hoje e sempre, para agradar ao nosso Deus. Amém? Vamos orar nesse momento? Eu tenho certeza que Deus falou com você. Se você ainda não é meu amigo lá no YouTube, vá no YouTube e escreva lá no título Ranildes Barros, aí você vai entrar no meu canal. O meu canal não tem muitos inscritos, tem 223. Não importa, o que importa é que as pessoas parem para ver os vídeos da leitura da Bíblia. O meu canal é apenas da leitura da Bíblia. Então, se você tem dificuldade como eu de ler, da constância, do dia a dia, que é muito corrido, vá lá, ouça no carro, né? Deixa Deus falar com você. E se Deus falar com você, por favor, escreva lá um comentário. Obrigado, Senhor. Deus te abençoe. Eu tenho ouvido isso, lido, né? Eu tenho ficado muito feliz de saber que Deus tem nos usado. Isso deixa a gente muito feliz, né? É para isso que nós vivemos, né? É para isso que eu fui criada, por louvor de Deus. Amém? Então, nesse momento a gente vai orar, agradecendo, porque Deus falou conosco. Amém? Senhor Deus e Pai, obrigado por mais uma leitura da Tua Palavra. Obrigado pelo livro de Filipenses, pela vida de Paulo, que pagou um preço muito alto, Senhor, para que os evangelhos estivessem na Palavra de Deus, para que a gente pudesse ter acesso a essas cartas paulinas, entre elas Filipenses, onde Ele nos orienta, Senhor, como viver para Te agradar. Que possamos ser verdadeiros, que possamos ser mansos de coração, que possamos ser corajosos, que possamos ser longânimos, Senhor, como diz a palavra de Deus, que possamos, Senhor, alimentar o nosso espírito dia por dia, com a leitura da Bíblia e com a oração. Eu te agradeço, Senhor, pelo esse canal, Ranildes Barros, onde tem sido foco a leitura da palavra de Deus, um capítulo por dia. Como diz nos Alcoólicos Anônimos, só por hoje. Então, um capítulo por dia, Senhor. E Tu nos faz ler e falar aquilo que Te agrada e que Tu queres que eu fale. Muito obrigada por ser um canal nas Tuas mãos, Senhor. Abençoa todos os meus amigos aqui do Facebook que param, que ouvem a Tua palavra, Senhor, que começam a entender
que eles possam confessar o teu nome, Senhor, como Senhor e Salvador, que eles possam te seguir e te buscar verdadeiramente, que eles possam ter um compromisso espiritual contigo. Obrigado pelo plano perfeito de salvação, Jesus, que foi a morte na cruz. Como nós vimos, Senhor, lá agora em Gênesis, houve o dilúvio porque Deus ficou triste com a maldade que estava imperando naquele tempo. E Moisés foi a única pessoa que Deus achou digna, que obedecia e agradava a Deus. E foi por ele que foi perpetuada a humanidade novamente. Mas de novo, Senhor, nós nos perdemos. E só esse plano realmente perfeito da morte de cruz para nos salvar da morte eterna. Muito obrigado. Abençoa nossas vidas. Cura, Senhor. Cura, o teu Espírito Santo ainda é o mesmo. Visita esse servo que está ouvindo, que está doente no leito, acamado, Senhor. Levanta para a honra e glória do teu nome. Que essa pessoa possa testemunhar que Deus é real, que Deus cura, que Deus ainda é o mesmo. Ontem, hoje e amanhã. Eu te oro em nome de Jesus Cristo, declarando, Senhor, a cura àquele que está enfermo. Em nome de Jesus eu te oro. Amém, Senhor. Muito obrigado. Deus te abençoe. Um ótimo final de semana, tá bom? Até segunda-feira.